A marinha russa tentava ocultar algo insubstituível. Escondido no porto de Novorossiysk, que se tornou uma nova base para a frota do Mar Negro após o desastre da Crimeia, era para estar seguro. Mas a Ucrânia encontrou, e então a Ucrânia destruiu. A Ucrânia transformou a noite em dia e destruiu um porto naval russo, não deixando nada, ao desferir um golpe mortal contra uma frota russa já praticamente inútil na guerra. Na noite de 1º para 2 de março, a Ucrânia lançou uma tempestade de drones contra a principal base da frota do Mar Negro em Novorossiysk. Esse não foi um ataque simples. A Ucrânia usou drones aéreos e marítimos para lançar grande poder de fogo, devastando a base de Novorossiysk e destruindo mais 5 navios da frota, considerada crucial para a Rússia vencer a guerra de Putin. Falaremos desses 5 navios em breve. Antes, a notícia do ataque vem do canal Dosiush Biona no Telegram, que também traz alguns números. O canal diz que unidades de defesa aérea russas relataram ao menos 200 drones de ataque, mas não há declaração do Ministério da Defesa russo sobre drones abatidos ou se os danos causados pela Ucrânia foram de destroços ou dos próprios drones. Isso é raro na Rússia e mostra que a Ucrânia atingiu com tanta força que até o ministério, que sempre mente sobre ataques ucranianos, não conseguiu esconder este. A ironia desse ataque é que Novorossiysk era considerado um local seguro para os navios da frota do Mar Negro. Em outubro de 2023, a ABC News relatou que a Rússia começou a transferir seus navios de guerra para essa base, porque mísseis e drones ucranianos estavam destruindo sua frota em Sebastopol. Foi uma retirada tática da Rússia. A transferência dos navios de guerra mais valiosos para um porto protegido, fora do alcance da Ucrânia, e com defesas para tornar os danos insignificantes caso fosse atingido, a Rússia seguiu com a retirada em 2024, mas Andriy Usov, da inteligência da Ucrânia, afirmou que os navios de guerra russos não conseguiriam se esconder por muito tempo. Após destruirmos lanchas de mísseis, navios de assalto anfíbio e uma corveta, eles sumiram do mar e tentam mudar suas táticas para buscar novas defesas. Mas as forças de segurança e defesa ucranianas não vão esperar e continuarão agindo, disse Usov em março de 2024. 2 anos depois, a Ucrânia finalmente age. O país já se preparava muito para esse ataque, e explicaremos mais adiante no vídeo, detalhando o impacto na frota russa do Mar Negro. Além disso, a Ucrânia atingiu muito mais do que apenas navios nesse último ataque, então fique com a gente até o final para saber mais. Antes de tudo, houve os principais ataques. 5 navios de guerra russos foram atingidos, todos essenciais para a tentativa russa de ocupar a Ucrânia. Vamos fazer uma lista das perdas de navios de guerra da Rússia. O primeiro da lista é o Valentin Pico, que segundo a United 24 Media, é um caça-minas do projeto 266M, que sofreu danos estruturais significativos durante o ataque noturno de drones da Ucrânia. O termo caça-minas pode sugerir que este navio não era uma grande ameaça para a Ucrânia, mas isso não é verdade. Apesar de sua principal função ser varrer minas e garantir a segurança dos demais navios russos, o Valentin Pikel também é uma grande potência de ataque. Digal detalha no perfil do navio que ele também pode atuar como embarcação de guerra antissubmarino. Isso mostra como esse navio de guerra pode ser problemático para a Ucrânia. Apesar de não ter submarinos, a Ucrânia tem drones subaquáticos como o Sea Baby, já usado em ataques a Novorossiysk. O Valentin Pikel poderia ter ajudado a Rússia a evitar ataques subaquáticos, mas não vai mais. O navio ameaça drones aéreos, mísseis e caças da Ucrânia. Possui 20 mísseis Igla superfície-ar de curto alcance e 2 canhões AK-306 de 30 mm. Com um conjunto de equipamentos de guerra eletrônica, o navio pode se proteger, atacar recursos aéreos e navais da Ucrânia e navegar por 3.000 milhas náuticas com autonomia de 15 dias. Agora ele está fora da missão e, segundo a United 24, não deve voltar tão cedo. O próximo da lista é um par de navios de guerra, Projeto 1124M, Albatross, Yaisk e Kassimov. Ambos são pequenos navios antissubmarino atingidos pela Ucrânia enquanto atracados em Novorossiysk. Assim como Valentin Pikel, eles podem dificultar a estratégia da Ucrânia de usar drones submarinos para atingir a frota do Mar Negro e pontos-chave da infraestrutura russa, como a ponte de Kerch, que apoiam o esforço de guerra russo na região. O site Naval Technology traz mais informações. Afirma que os navios do projeto 1124M são mais multifuncionais do que especializados em guerra antissubmarino.
Além de serem capazes de enfrentar ameaças subaquáticas, os navios podem ser usados para patrulhas marítimas, realizar reconhecimento, proteger comboios, comunicações e lançar minas subaquáticas. Cada navio tinha 80 tripulantes. Provavelmente não havia ninguém a bordo no ataque da Ucrânia, como mostram os números de baixas que informaremos a seguir. Mesmo sem matar 160 marinheiros russos nesse ataque, a Ucrânia tirou seus navios deles. Marinheiros não são exatamente úteis quando não podem passar seu tempo na água. Então agora, a Rússia vai gastar dinheiro pagando membros ativos de suas forças armadas que não podem fazer muito além de ficar sentados sem fazer nada. O projeto 1124M realmente traz um pouco de poder de fogo junto com suas armas focadas em submarinos. Além dos lançadores duplos de torpedos DTA-53, o navio conta com um sistema de mísseis superficiar OSA Mestrado 2 para atacar helicópteros e aeronaves. A Rússia também pode instalar um par de armas de artilharia na embarcação, como uma metralhadora pesada AK-176M, de 76,2 mm, ou um par de canhões A220 de 57 mm. Essa embarcação antissubmarina é muito versátil, e a Ucrânia não quer que a Rússia aproveite isso no Mar Negro. Agora, a Rússia não pode. 2 embarcações do projeto 1124M foram destruídas. Segundo a United, 24 imagens de satélite confirmaram que 5 navios de guerra foram atingidos, mas só 3 eram conhecidos. Agora temos dados sobre os outros 2. Segundo o Euromaidan Press, o 4º navio na lista de alvos da Ucrânia em 1º e 2 de março foi o Almirante Essen. A fragata russa Almirante Essen foi atingida quase no centro por um drone ucraniano, causando a explosão dos lançadores de contramedidas passivas PK-10 que lançariam iscas térmicas e chafe para ocultar o navio dos inimigos. Acho que isso não funcionou, Putin. Em 5 de março, o Kiev Post confirmou que o Almirante Essen foi atingido. Disse que a Ucrânia atingiu o navio tão fortemente que ele não pode mais lançar mísseis Caliber. Isso é importante para a Ucrânia, pois a Rússia usa a proximidade de Novorossiysk para intensificar ataques de mísseis e drones. Os mísseis Calibre tiveram um papel crucial nesses ataques. Em 7 de fevereiro, a Nova Voz da Ucrânia noticiou um grande ataque russo à rede elétrica ucraniana. A Rússia usou 24 mísseis nesse ataque e alguns deles eram mísseis Calibre. Os mísseis foram lançados do Almirante Essen? Talvez nunca saibamos, mas a Ucrânia impediu que a Rússia use sua fragata para lançar mísseis Calibre em breve. O Kiev Post acrescenta que o ataque de drones da Ucrânia também destruiu os lançadores de granadas do Almirante Essen, além de danificar o sistema de guerra eletrônica TK-25. Ele interfere e detecta radiação de radar. Ótima notícia para a Ucrânia. Com outro sistema de guerra eletrônica fora de operação, a Rússia tem menos defesa em Novorossiysk, abrindo novas oportunidades de ataque para a Ucrânia. A Ucrânia até destruiu parte do sistema de orientação de mísseis antiaéreos da fragata, o que significa que ela nem pode ser útil para a Rússia agora, já que foi transformada em alvo fácil pela Ucrânia. E isso nos leva ao último navio da batalha. Mas antes de chegarmos a isso, tem muito mais de onde isso veio. Se você está gostando do The Military Show, não se esqueça de se inscrever para sempre ficar por dentro das novidades. Por fim, o navio de mísseis Molnaia, segundo a Euromaidan Press, é um navio de guerra do projeto 1241. Os drones da Ucrânia acertaram diretamente a seção de popa dessa embarcação, que, segundo eles, abriga a casa de máquinas do Molnaia, os motores principais, geradores a diesel e um par de canhões AK-630M de 30 mm. O navio pode usar esses armamentos para defesa aérea de curto alcance, contra drones como os que o atingiram. A Rússia construiu todos os seus navios do projeto 1241 durante a era soviética e concluiu a construção de 80 deles entre 1979 e 1984. Isso não quer dizer que a Rússia tenha muitos navios de guerra prontos para repor os destruídos pela Ucrânia. A Enciclopédia Naval destaca que a maioria dos 80 foi exportada, deixando a Rússia com um número cada vez menor de navios de mísseis. Ao chamarmos repetidamente o Molnaia de navio de mísseis, indicamos que ele transporta mais do que apenas canhões de 30 mm. O navio pode ser equipado com Manpad Sun-5 superficiar, cada um carregado com 16 mísseis que têm como alvo aeronaves e helicópteros. Esses navios também têm mísseis P-270 Moskit em lançadores duplos no convés superior. Então, assim como vários dos outros navios que a Ucrânia destruiu durante sua incursão em 1º de março, o Molnaia é uma embarcação versátil, embora envelhecida, que deveria ser superior a qualquer coisa que a Ucrânia pudesse empregar no aspecto naval da guerra. Agora é mais um navio atingido pela Ucrânia com drones, entre 5 da frota.
Dada a sua idade e o fato de a Rússia não produzir mais navios do projeto 1241, é improvável que consiga reparar os danos. Para aumentar ainda mais a derrota na frota, a mídia United 24 informou que analistas militares notaram uma mancha escura no pier, onde estavam as corvetas do projeto 1124 mencionadas antes. Essa mancha escura pode indicar que os drones da Ucrânia também atingiram o pier, ou pode significar que um incêndio causado pelos ataques aos navios de guerra da Rússia se espalhou para o próprio pier, causando ainda mais danos. E acredite, há ainda mais danos. Muito mesmo, como vamos analisar mais a fundo no final do vídeo. Antes de falarmos sobre as conquistas da Ucrânia em um porto naval considerado seguro pela Rússia no Mar Negro, vejamos o que esse ataque recente representa para a Rússia. Uma coisa é certa, a proteção de Novorossiysk não está funcionando. O objetivo de transferir os ativos mais valiosos da frota do Mar Negro para Novorossiysk era protegê-los de mísseis e drones ucranianos. A ideia era combinar uma distância maior com melhores defesas aéreas, junto com as capacidades de guerra eletrônica de alguns dos navios de guerra que fizeram a viagem, para impedir que a Ucrânia realizasse ataques como o que acabamos de ver. E em teoria faz sentido. Novorossiysk fica significativamente mais a leste do que a antiga base da frota do Mar Negro em Sebastopol, já que há cerca de 300 quilômetros ou aproximadamente 186 milhas de distância entre esses dois portos. Considere a distância que as armas da Ucrânia cruzaram pelo Mar Negro até Sebastopol para entender o impacto da distância. Por exemplo, as versões de exportação dos mísseis Storm Shadow usadas pela Ucrânia para destruir parte da frota do Mar Negro nos primeiros anos da guerra têm alcance de cerca de 250 quilômetros, segundo a BBC. Isso ameaça grande parte do Mar Negro e possivelmente Sebastopol. Novorossiysk, nem tanto. Putin e seus aliados do Kremlin não previram que a Ucrânia desenvolveria armas com alcance muito maior do que tinha quando a Rússia iniciou a retirada para Novorossiysk em 2023. Agora a Ucrânia conta com equipamentos como Sea Baby, além de drones aéreos que podem percorrer centenas ou até milhares de quilômetros. Agora, um alvo antes inalcançável está totalmente ao alcance. A Ucrânia previu o que viria bem antes da Rússia, que na verdade nunca percebeu. Não haveria navios de guerra em Novorossiysk se ela tivesse percebido, mas é difícil saber para onde mais poderiam ter ido sem sair do Mar Negro. Em setembro de 2025, o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletinchuk, chegou a avisar diretamente à Rússia que manter navios em Novorossiysk não adiantaria. Vamos destruí-los ali, e eles sabem disso, disse Pletinchuk. Em meados de dezembro, a Ucrânia realizou o que o Euromaidan Press chamou de impossível. Drones ucranianos desativaram um submarino russo da classe Varshevianka em Novorossiysk, eliminando mais um ativo capaz de lançar mísseis Kalibr. Se a Rússia não ouviu o aviso de Pletinchuk, o ataque deixou tudo claro. A Ucrânia podia atacar os navios que a Rússia escondia em seu porto distante. Mesmo assim, a Rússia não fez nada. A Ucrânia aproveitou esse fato nos dias 1º e 2 de março. O ataque de dezembro revelou fragilidades nas defesas de Novorossiysk, e a Ucrânia planejou um ataque maior que incapacitou ainda mais a frota do Mar Negro. A Rússia não impediu nada disso. Com mais 5 navios fora de combate, a Ucrânia pode atacar repetidamente. Não subestime o impacto desse último ataque para a Rússia na estratégia do Mar Negro. Essa estratégia já estava prestes a fracassar antes do último ataque da Ucrânia. Segundo a Defense Express, em artigo de 26 de fevereiro, a frota do Mar Negro já estava funcionalmente incapacitada antes do ataque a Novorossiysk. Até o fim de fevereiro, pelo menos 25 navios de guerra russos foram destruídos, cerca de 1/3 da frota. Agora você pode adicionar mais 5 a essa lista. Sua capacidade de projetar poder marítimo na região e além foi severamente limitada, pois precisa adaptar constantemente suas táticas em um ambiente operacional reduzido, disse o veículo sobre a antes temida frota da Rússia. A Rússia está bem ciente de suas próprias falhas no Mar Negro, não que possa fazer algo realmente significativo a respeito delas. Cabeças já rolaram no comando naval russo, e o atual comandante da frota do Mar Negro, Sergei Pinchuk, está sob pressão após relatos de que o Kremlin cogita destituí-lo desde janeiro. Mas isso não resolveria nada. A Rússia só pode manter seus navios de guerra fora do Mar Negro e o mais longe possível. Pinchuk pode virar bode expiatório pelos erros da Rússia no Mar Negro, mas seu substituto ainda enfrentará o problema ucraniano sem solução. A Ucrânia pode atingir Novorossiysk.
A frota não tem para onde ir, exceto para tão longe que perde sua utilidade de lançar mísseis contra a Ucrânia a partir do porto. Isso nos leva ao que já mencionamos várias vezes. Mesmo sendo devastador para a Rússia perder mais 5 navios da frota do Mar Negro, a horda de pelo menos 200 drones ucranianos causou ainda mais danos do que vemos nesses navios. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia confirmou isso em uma publicação de 2 de março, onde revelou tudo o que conseguiu atingir em Novorossiysk durante os ataques que ocorreram na noite anterior. Os drones da Ucrânia encontraram seus alvos no terminal de petróleo Shashkaris, o que serve como um lembrete oportuno para a Rússia de que a Ucrânia não está desistindo de sua estratégia de destruir a indústria mais lucrativa da Rússia. A United 24 Media relata que um incêndio começou no complexo, com o Estado-Maior-Geral acrescentando: de acordo com informações preliminares, foi confirmado o dano aos petroleiros do terminal e à estação de radar do complexo S-400. Apesar da perda de petróleo ser relevante, o principal para a estratégia da Ucrânia é a queda do S-400. Mais um sistema de defesa aérea que poderia ter impedido drones e mísseis ucranianos de atingir Novorossiysk, mas agora está inoperante. Isso indica mais corredores aéreos abertos e que o ataque de início de março pode ser apenas o começo, não o auge, para a Ucrânia. A Euromaidan Press acrescenta mais informações, afirmando que a Ucrânia também conseguiu destruir o radar de orientação de um S-300, além de um Pantsir S-2. Mais 2 sistemas de defesa aérea foram desativados, com todas as implicações já conhecidas. E voltando à própria instalação de petróleo, o mesmo veículo afirma que a Ucrânia conseguiu destruir 6 dos berços de carregamento de petróleo do terminal Shashkaris. Esses berços receberiam petróleo que atravessa a Crimeia até chegar à Ucrânia. Com apenas um restante, a Rússia terá dificuldade para abastecer suas tropas em terra nos próximos dias, pelo menos. E finalmente, também há vítimas, pelo menos 17 delas na verdade. A Euromaidan Press informa que o ataque noturno da Ucrânia matou 3 marinheiros russos e feriu outros 14. Diríamos que esses são marinheiros que a Rússia não vai poder usar mais. Mas com tantos de seus navios de guerra sendo transformados em destroços fumegantes, isso já era praticamente o caso. Este ataque é diferente de tudo o que a Ucrânia já fez antes. A Ucrânia já destruiu navios da frota do Mar Negro antes, mas nunca 5 em uma noite só. Já atingiu Novorossiysk antes, mas nunca com tanta intensidade quanto nos dias 1º e 2 de março. Esse ataque será lembrado por anos e nos recorda o que a Ucrânia conquistou em Siversk poucas semanas antes. Foi outra operação bem diferente que marcará a história ao fim da guerra. Você pode saber tudo sobre isso assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever para acompanhar toda a nossa cobertura dos ataques mais recentes e importantes da Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir.